Fala galera, Bruno Orelha aqui com mais um vídeo de introdução, dessa vez no Legacy. E nenhum deck melhor para começar do que meu querido Defend Texas. O nome do deck é baseado em uma frase famosa do Benjamin Franklin, que dizia: "As únicas certezas da vida são morte e impostos". E é baseado nessa frase que o deck foi construído, porque ele é um deck dividido entre morte, que são as criaturas agressivas, e imposto, que são a taxação em cima das mágicas do oponente. Ele taxa as mágicas do oponente através de alguns terrenos, na forma de Porto de Rixada, que tapa terrenos do oponente. Então você gasta 2 manas para virar um terreno do oponente, mas é possível agressivá-lo enquanto isso. E a famosa Wasteland, que é o terreno provavelmente mais famoso do Legacy e que é praticamente staple em todos os decks que já existiram no formato. Né? Hoje em dia, graças ao Astrolábio, a efetividade da carta diminui um pouco, mas não tem nenhum deck no Legacy que não tenha terrenos não básicos. Então, a Waste está aí para isso. Além disso, na base de mana, nós temos 19 planícies. Pode ser nevadas, pode ser normais. Esse deck aqui não se importa com permanentes nevadas, diferente da maioria dos decks de hoje em dia. Caverna das Almas, para ajudar a encaixar algumas criaturas, e uma parte bem considerável das criaturas são humanos, e parte das criaturas relevantes também são humanos, então a caverna aqui ela funciona como um Ether Vial adicional. E 4 Caracas, que é um terreno que gera uma branca, é um terreno lendário e volta a criatura lendária para a mão do seu dono. Podemos falar mais sobre isso no futuro. O deck utiliza uma curva bem baixa, né? Como praticamente todos os decks Legacy, talvez o DT tenha uma curva prática maior que os outros decks, né? Nós vamos ignorar coisas como Force of Negation e Force of Will, porque você não precisa ter 5 e 3 manas para conjurá-las. E o DT ele precisa ter alguns terrenos para jogar e para atrapalhar o oponente de funcionar, já que, como eu disse, o Porto de Rixada custa 2 manas para virar o terreno do oponente e a Wasteland custa um land drop permanentemente, né? Você tem que gastar um terreno seu para destruir um do oponente. Então o Ether Vial funciona muito bem, porque você pode fazer Mana Vial no turno 1 e no turno 2 já dá o Porto, o que faz com que você consiga pressionar enquanto disrupta o seu oponente, né? É o plano principal. Você só atrapalhar o oponente, uma hora alguém sai da zica primeiro. Você ou ele, se ele sair primeiro, você provavelmente perde. Nós temos 5 Madres das Runas, né? 4 Madres e uma Giver. Elas têm habilidades bem similares, né? E elas protegem criaturas. A diferença é que a Madre se protege e a Giver protege apenas outras criaturas, mas protege de incolor, além de também conseguir não morrer para efeitos de -1/-1, que são muito bons contra o deck. Essa versão conta com mais removal que o convencional. Nós temos 4 espadas em arados e 3 Path to Exile. O Path, apesar de não ser muito bom, dá land para os seus oponentes. Grande parte dos decks agressivos do formato não tem básicas nenhuma. Se você olhar, a maior parte dos decks de Delver não tem nenhum terreno básico. Então, em algumas situações no Legacy, o Path é melhor que a Plowshares, já que não tem drawback algum. O Phyrexian Revoker serve para travar Planeswalkers, né? Temos aí Jace, Teferinho, Oco, e também serve para travar Astrolábio, Aether Vial de oponentes. Ele trava habilidades de mana, então Hierarca Nobre e o finado Deathrite Shaman também são travados pelo Revoker, que é bem relevante. A melhor criatura de Tex do deck, que é a Thalia, trava as mágicas de não criatura de todos os jogadores, né? Faz com que elas custem 1 a mais. Como o Legacy é um formato muito efetivo, você quer pagar o custo normal da carta. Você quer fazer um Brainstorm por 1 mana, você não quer fazer um Ponder por 2 manas, você não quer fazer um Sneak Attack por 5. Né? Quanto mais cara é a carta, mais difícil vai ficando. E como esse é um deck baseado em criaturas, o efeito da Thalia é muito menos relevante para você do que para o oponente, apesar de ser simétrico. Outra criatura de Tex muito importante é o Sanctum Prelate. Ele funciona como um Cálice do Vácuo. Quando ele entra em jogo, você escolhe um número
e as mágicas de não criatura daquele custo não podem ser jogadas. Então, apesar de, diferente do Cálice, ele não travar criaturas, ele impede de jogá-las. Então, um Cálice para 2 não impede um Abrupt Decay de ser conjurado, e como o Cálice anula, o Decay não se importa com isso. O Prelate impede a mágica de ser jogada. Então, cartas como Boseiju ou outras cartas incounteráveis, Veredito Supremo, não passam por cima do Prelate. Além de, claro, você conseguir blinká-lo com algumas cartas do baralho. O deck tem um plano soft de blink, que é através de Flicker Wisps, né? Uma criatura 3/1 que quando entra em jogo exilia permanente alvo, e ela volta para campo no final da próxima end step. Então, um Vial para 3 marcadores com Flicker Wisp, ele pode te salvar, né? Ele pode salvar suas permanentes de removals e tal, pode salvar sua melhor criatura de um veredito, por exemplo. É um bicho voar, são poucos os bichos voar do Legacy, e ele tem um corpo razoável, né? Então você também pode usar o Flicker Wisp para tirar um terreno do oponente, usando o Vial na sua end step para tirar o terreno do oponente por um turno inteiro. Então ele serve como uma ativação de porto. Além de Flicker Wisp main phase, blinkando outro Flicker Wisp para ele voltar na end step e tirar permanente do oponente por um turno inteiro. Mas uma criatura bem relevante de se blinkar é o Palace Jailer. Ele é uma criatura de Conspiracy 2. Quando entra em campo, você se torna o Monarca. E o Monarca funciona assim. O jogador que é o Monarca ganha um emblema. No começo da end step daquele jogador, ele compra uma carta. Se o jogador que for o Monarca receber dano de combate de um outro oponente, o jogador que causou dano no Monarca se torna Monarca, né? E aí ele passa a ter os benefícios de ser Monarca. E o Palace Jailer, quando entra em campo, exila a criatura que o oponente controla enquanto você for Monarca. Então, diferente de outras criaturas como Fiend Hunter e o Hostage Taker, né, que quando saem de campo a criatura volta pro oponente, o Palace Jailer ele pode morrer, ele pode ser blinkado, que a criatura só vai voltar pro oponente se ele tomar o Monarca. Então, se você escolher um bom momento para conjurar um Palace Jailer, a criatura nunca voltará pro oponente e você pode blinká-lo várias vezes. Além de, claro, contra controls, mesmo que você não esteja removendo uma criatura, você dá um draw. Você pode fazer um Jailer para nada, para ficar dando draws e em algum momento blinká-lo. O plano Blink do deck também ganhou força em Conspiracy 2 junto com o Jailer. Temos o Prelate e o Recruiter of the Guard, que ele é um reprint funcional time shifted do Imperial Painter, né, do Imperial Recruiter, que é uma criatura 3 manas 1/1, que quando entra em jogo você pega uma criatura no deck de poder 2 ou menos. O Recruiter of the Guard é a versão branca dessa criatura que é vermelha, e ela pega uma criatura de resistência 2 ou menos, né? Ele só inverte o texto, e o que faz com que você consiga buscar todas as criaturas do baralho. Então, ele é praticamente um Demonic Tutor, né? Já que você tem removals temporários, removals permanentes, taxes, agressivo. Então, o Recruiter of the Guard funciona como um Demonic Tutor pro deck, né? A jogada mais comum do baralho é fazer Recruiter para Flicker Wisp, e o Flicker Wisp blinka o Recruiter, e assim, se o oponente não quebrar essa chain, você vai ter todos os Recruiters, todos os Flicker Wisp do deck na mesa, né? Então, você por uma criatura 1/1 consegue ter 12 de poder na mesa no total, né? Muito bom, além de ajudar muito, muito contra Terminus. Decks de milagre colocam suas criaturas no fundo, o Recruiter pega-as novamente. O Hallowed Spirit Keeper é uma criatura muito boa contra decks de muitos removals, né? Punishing Fires, Raio, Abrupt Decay, Veredito Supremo. É uma criatura com vigilância, e quando ele morre você põe uma ficha 1/1, voar, sendo X igual ao número de criaturas do cemitério, né? Então ele não é uma criatura que, se você tiver 10 criaturas em campo e 0 no cemitério e ele morrer, ele vai ser alguma coisa, mas se
Se o Spirit Keeper estiver em campo enquanto todas morrerem, já é mais alguma coisa. O Recruiter, ele tem algumas pequenas bullets, né? Como eu disse, temos o Sanctum Prelate, temos o Mihan Crusader, que é uma criatura maravilhosa, ela não toma grande parte dos removos do formato, não toma oco, que é bem importante, né, proteção contra preto e verde, e tem Double Strike, muito bom com os equipamentos do baralho. Temos o Spirit Keeper, o Tomik infelizmente não é tutorável, eu acho que é a única criatura do baralho no main deck que não pode ser tutorado, mas ele é 2/3, os oponentes não podem dar alvo em terrenos nos cemitérios, então ele não pode dar Life from the Loam, por exemplo, e seus oponentes não podem jogar lanes do cemitério e não podem dar alvo em nenhum terreno na mesa. Então, seu oponente não pode te dar porto, seu oponente não pode te dar wait, seu oponente não pode dar copiar o Dark Depths com o Thespian Stage, né? Porque você dá hexproof para todos os terrenos. Então, o Tomik, apesar de não ser tutorável, é um bom substituto para Serra Avenger, que já não era tutorável, mas é um humano, também voa e tem essa habilidade a mais, né? Era muito bom na época que o Rank 6 era válido. Aqui, a Walking Ballista também é um one-off, tutorável, não temos combos infinitos, não tem Eliod no deck, mas uma balista para 2 já é o suficiente para dominar a mesa de muitos decks agressivos. As criaturas do Legacy não são muito grandes. Então, se você tiver 6 manas, fazer uma balista para 3, matar um bicho 2/2 e ficar com ela em campo, já é muito bom. Além de, claro, ela ser soberana no Mirror. É muito difícil de ganhar de uma balista no Mirror sem você nomear com o Revoker. Quanto mais o jogo demora, mais tempo você tem para ganhar o jogo com a balista. Né? Como ela tem 0 de poder no deck, você pode tutorá-la com o Recruiter mesmo que você for fazer ela para 1 trilhão. O Leonin Relic Warder, ele funciona como um desenchante, né? Ele entra em jogo, exila o artefato ou encantamento, e se ele sair de campo, volta pro controlador. O bom aqui tem uma trickzinha, né? São 2 triggers diferentes, o de quando ele entra e quando ele sai. Se você fizer o Relic Warder e no Vial ativar e colocar o Flicker Wisp, você vai tirar o artefato ou encantamento para sempre. Então é uma pequena trick que acontecia bastante no começo do deck, né, muitos anos atrás, que hoje em dia não é tão comum. São poucas as criaturas que têm esse tipo de efeito. E além do fato de que é um removal de artefato encantamento no main deck. Né? Nós temos 80 cartas, já dá para saber o que nós jogamos no side. E claro, né, provavelmente empatado com o Flicker Wisp é a carta que você mais vai tutorar com o Recruiter. Né? Os tutores mais comuns são Flicker Wisp, Thalia e Stoneforge Mystic, porque Stoneforge é o que dá o nome de Death para o deck. Ela busca um equipamento, coloca na mão, por 2 manas coloca o equipamento em campo. Então ela busca o melhor equipamento válido no Legacy, que é a GT. Né? Uma porrada de GT já é o suficiente para ganhar de quase qualquer deck de criaturas. A GT coloca marcadores toda vez que você causa dano de combate com a criatura equipada. Você tira um marcador sem pagar custo, não precisa estar equipada. A criatura equipada ganha +2/+2, só vai fazer diferença se ela estiver equipada, óbvio. Ou a criatura alvo ganha -1/-1, ou você ganha 2 de vida. Então é uma carta que ela serve como, entre aspas, agro combo control, porque ela dá uma porrada muito grande, né? Então cada vez que você conecta com a GT, a criatura ganha +4/+4 quando você quiser. Você consegue dar -1/-1 para criaturas ou ganhar vida. Então é uma carta que não é ruim contra nada. Né? Ela pode ser mediana, mas ela não é ruim contra nada. Ela mata com o Mihan em uma porrada só. Porque 2 porradas, aliás, né? Em um turno no total, de ciclo. Você bate a primeira vez, causa 2, coloca 2 marcadores, tira os 2 marcadores, causa 6. Então ela bateu 8, coloca mais 2 marcadores. Na volta, dá para matar. Né? Ou se você não gastar os marcadores de uma vez, na segunda a porrada vai ser exponencial. Temos a Espada de Fogo e Gelo, que dá +2/+2, proteção contra vermelho e azul para criatura equipada, e quando causa dano de combate a um jogador, a espada dá 2 de dano em qualquer alvo, você dá um draw. Então é uma fonte de draw num deck mono white, é uma fonte de dano incolor, então contorna a Madre das Runas, né? E alguns outros tipos de proteção, além do fato de que transforma qualquer criaturinha numa bomba.
A proteção contra vermelho dela é quase irrelevante no Legacy, são pouquíssimas criaturas vermelhas, e o +2/+2 já dá pró-raio contra muitos bichos, né? As criaturas com 2 de resistência ou mais já não tomam mais raio, porém, a proteção contra azul te ajuda a guardar um turno contra oco, te ajuda a passar por cima de True Name, não tomar Jace, ter ferinhos. Então é muito bom, né? Além do fato de que você pode fazer tudo, colocar os equipamentos no passe. E o equipamento mais usado, né? Muitos consideram o melhor, mas para mim a GT sempre será melhor que o Batterskull, apesar do Batterskull ganhar jogos mais fáceis, que é um equipamento de custo 5, que quando entra em jogo põe uma criatura 0/0 equipada nele, e ele dá +4/+4, vigilância e lifelink. E você pode pagar 3, voltar para a mão, ou pagar 5 e equipar uma criatura. Então você, por 2 manas, coloca ele em campo pela Stoneforge e tem uma criatura preta, 4/4 lifelink. O bom é que ela, por ser preta, ela contorna efeitos tipo Madre das Runas dos seus oponentes, né? Que espadas de proteção devem ter mais de uma proteção para parar suas criaturas. É um lifelink, então se o Burn deixar isso resolver, ele perdeu. E é um bicho muito grande, né? Por 5 manas você consegue ficar resetando o Batterskull. Então o jogo fica bem difícil pro seu oponente. Se ele só tem uma criatura muito grande, no late game você fica blocando e voltando pra mão. O Batterskull é sensacional, né? Quem já equipou um Batterskull numa Madre das Runas sabe o quão gostoso é isso, né? Então, esse é basicamente o main deck. Ele tem várias tricks, podemos fazer um vídeo específico sobre isso, mas ficaria muito longo. E agora vamos para o sideboard. Aqui temos, claro, o Yorion, o motivo por jogar com 80 cartas, né? Dá para ver ali em cima no meu deck, Death Texas Yorion, que você joga com mais cartas boas. Apesar de dificultar um pouquinho a sua capacidade de encontrar as cartas que quer no momento que quer, o Yorion ele funciona muito bem como uma carta a mais, né? Ele, apesar de ser pesado, 5 manas, é uma criatura grande. 90% das criaturas do deck tem efeitos quando entra em jogo, e ele tem alguns soft locks, como por exemplo o Yorion no Flicker Wisp. O Flicker Wisp volta na end step, ele blinka o Yorion. Então todo ciclo, né, a cada 1 turno e meio, você vai ter de volta tudo em campo. Então você consegue garantir com que todos os seus ETBs sejam potencializados a níveis absurdos. E claro, né, é o fato de você ter uma criatura a mais quando o seu oponente fica limpando a mesa. Temos os Deafening Clarions, que é praticamente uma Aethersworn Canonist para criaturas, né? Cada jogador não pode jogar mais de uma mágica não criatura por turno. Como o deck não joga mais de uma mágica de não criatura por turno, você tem vários aqui, né? Diferente da Canonista, os Deafening Silence também trava artefatos do seu oponente e custa 1. Então, se você tá no draw, é possível, se você não morrer turno 1, fazer o Silence. Ele não trava a Snapcaster Mage, diferente da Canonista, mas ele te impede de morrer pro Storm mais facilmente e ele não toma massacre. A Surgical Extraction, uma carta que é super valorizada por muita gente. Eu acho que a carta é ok, não é tão maravilhosa quanto pensam, mas em mundos onde temos Santuário Místico, Reanimator, você precisa de um hate efetivo e gratuito, e é aí que entra Surgical. Contaming Priest e Remorseful Cleric, cada um com suas habilidades diferentes contra decks cemitérios, né? O Clerical funciona melhor contra decks de Snapcaster e Reanimator, né? E o Priest também funciona contra Reanimator, mas ele também pega Show and Tell e Sneak Attack. Então você tem esse hate um pouquinho diferenciado, além de, claro, o Recruiter poder buscar os dois. 3 Rest in Peace é o melhor hate de cemitério de todos, né? No quesito efeito, talvez não por custo, mas você vai travar os Punishing Fires, vai travar os Life from the Loans, não vai se preocupar nem um pouco com Tarmogoyf, né? E é possível subir contra Santuário Místico e Uro também. Então temos aqui. Já que o Yorion nos força a jogar com 80 cartas, o side tem que contar com um pouquinho mais de cartas não tutoráveis, né? Eu não gosto muito de jogar com 3 Deafening Silence e 3 Rest in Peace, mas com mais cartas você tem que jogar com mais cópias. Conscious Judgment,
que é praticamente um Vindicate que exila permanentes com Hexproof, então você consegue tirar a Troname da mesa, consegue tirar Trum, consegue tirar proteção, né? Se o oponente faz uma Madre das Unas, sim, eu sou muito viciado em jogar Mirror, então eu vou usar muito o exemplo de Mirror. O Conscious Judgment tira, então é uma carta muito boa, porque é o mesmo custo de um Vindicate para um deck monocolorido. E Cataclisma, que é uma mistura de balance com efeitos que matam Planeswalkers, né? Porque o Cataclisma ele faz cada jogador, começando por você, escolher um artefato, uma criatura e um encantamento, e um terreno, e sacrificar o resto. Como ele diz o resto e não as outras permanentes desse tipo, ele mata os Planeswalkers. Então se o oponente tiver 10 terrenos, nenhum artefato, nenhum encantamento, nenhuma criatura, mas ele tiver 6 Planeswalkers, o Cataclisma vai matar todos. E é esse o plano do deck. Você não precisa se preocupar contra infinitas tokens de Uru. De Uru não, de Oku, perdão. De Oku, Jaces, né? Esses controls que pretendem fazer um Voltron de Planeswalkers, porque o Cataclisma lida com tudo de uma vez. Então, e é por isso que ele é jogado no lugar de, por exemplo, um Armageddon. Até porque o efeito é bem similar. Né? Contra muitos decks que você quer o Cataclisma, destruir todos os terrenos ou deixar só um pro oponente não faz tanta diferença. A maior parte dos terrenos do deck dele vai estar na mesa. Espero que tenham gostado. Esse foi a primeira introdução ao Legacy. Faremos mais se vocês quiserem. Falei sobre o meu deck preferido de todos os tempos. Podemos falar sobre qualquer um que vocês quiserem. Deixe o like, se inscrevam e deixe aí embaixo o deck que vocês gostariam de ver da próxima vez, beleza? Aquele abraço do Orelha.